No que eu vou passar aqui, por uma parte que a gente percebe que há essa relação fetichista do direito com a linguagem, ao mesmo tempo que no imaginário mesmo a noção de direito não aparece assim. Então é interessante que o Lukács se percebe dessa ambiguidade da noção de direito. É interessante que ele percebe que, do ponto de vista do jurista, o direito vai efetivamente aparecer de modo manipulatório. Ao mesmo tempo que, do ponto de vista cotidiano, muitas vezes a noção de direito não vai aparecer assim. Mas, para aqueles que conhecem a obra do Lukács, a gente sabe que uma coisa não vai poder ser separada da outra. Então ele vai tratar aqui de mostrar, inclusive, o modo pelo qual o direito operou efetivamente na própria realidade. E, nesse sentido, sua análise é uma análise que, ao ser ontológica, é uma análise histórica, até porque, para se tratar aqui da passagem dos manuscritos bastante famosos, em ser não objetivo é um não ser. O Lukács vai tirar várias consequências, tanto nos prolegômenos quanto na ontologia, tratar da questão da objetividade do ser, da historicidade do ser, da processualidade do ser, e por aí vai. Então eu vou tratar aqui agora, nesse momento, do modo pelo qual o direito operou real e efetivamente na própria história, segundo Lukács, que é algo que inclusive pode ser desenvolvido mais, mas aqui há algumas passagens que vão trazer questões bastante importantes. Ele vai dizer o seguinte, sobre a passagem do feudalismo ao capitalismo. Aqui não é o lugar para implementar uma regulação jurídica universal de todas as atividades sociais, como também, simultaneamente, transformou em questão principal da vida social a superioridade, e desse modo a autoridade, da regulação central perante todas as demais. Então Lukács vai dizer o seguinte, que na feudalidade ainda não se colocava uma regulação universal, ao passo que na passagem para o capitalismo é justamente isso que vai se colocar. E nesse sentido, o direito traz consigo o aspecto universal. Esse aspecto universal é bastante preciso. É o rompimento com o privilégio medieval. Se a gente for pegar na Nova Gazeta Renana, justamente o Marx vai falar que o direito vem, o direito burguês retira de campo o privilégio feudal. E é isso. A universalidade trazida no direito é uma universalidade de uma sociabilidade que se coloca na passagem do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, a universalidade do direito, para que seja dita com todas as letras, é a universalidade do próprio capital. Mas, ao mesmo tempo, traz uma tensão com o próprio capital. Vejam, sobre esse solo vai ser trazido justamente a noção de cidadania, por exemplo. É uma noção que vai demorar para ser reconciliada. E esse processo de reconciliação é justamente o que é problematizado, por exemplo, num texto como sobre a questão judaica do Marx. Então, aqui há algumas questões bastante importantes, né? O modo pelo qual aparece um aspecto universal com o direito, mas se trata, para usar as palavras do Marx, de uma universalidade abstrata. O modo pelo qual se coloca uma universalidade no direito, mas para usar as palavras do Marx, da ideologia alemã, se trata de uma comunidade ilusória. Então se trata de formas ilusórias mediante os quais se realizam as lutas sociais, passagem da ideologia alemã. Se trata, para utilizar a passagem do prefácio 59, de formas ideológicas, mediante as quais os homens tomam consciência dos conflitos sociais. Então percebam novamente aqui o modo pelo qual, no próprio direito, por exemplo, se toma consciência dos conflitos sociais, mas essa consciência se dá na medida em que se reconhece esses conflitos, não na medida em que esses conflitos são constituídos no e pelo direito. Então percebam como que é uma relação aqui bastante complexa sobre a questão, né? Surgiram daí, continuando a passagem, né? Por um lado, as mais variadas de teorias de direito à revolução. Então vejam o modo pelo qual o Marx vai tratar a questão, né? Na emergência de uma sociedade capitalista que traz consigo uma forma de universalidade contrária ao privilégio, parece-se que, para se colocar uma forma de emancipação definitiva, se trata justamente de expandir essa universalidade. E daí as várias teorias que vão colocar direito à revolução, inclusive. O que se a gente for tomar com bastante cuidado, pode parecer inclusive uma contradição em termos, né? Justamente a revolução derruba não só uma ordem colocada, mas o próprio direito, né? Ou o próprio direito colocado. Então percebam que a ambiguidade da noção de direito se dá justamente da sua ontogênese. É uma ontogênese que traz consigo um aspecto universal, que é um aspecto universal justamente da sociedade emergente, que ainda podem ser encontrados até mesmo em La Salle. Então Marx vai acusar inclusive La Salle disso. Quer dizer que La Salle vai se colocar ainda com um aspecto aqui, para usar um termo que é corrente na dicção dos juízes, jus naturalista, né? E que efetivamente teria consigo uma contradição ao que o Lukács falou. Ou seja, a aspiração absurda de ancorar em termos de conhecimento, em termos morais legais,
no próprio sistema da ordem social vigente, as transformações radicais dessa ordem. Então percebam como que, ao mesmo tempo, o direito traz uma ambiguidade inerente, e como que, partindo dele, o máximo que você vai conseguir, segundo Lukács, é algo absurdo. Para usar aqui uma figura que não é muito refinada, se colocaria como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então você coloca algo que tem sua base essencialmente na estrutura do capital e expressa justamente as categorias do capital de modo equivocado, inclusive. Você tenta colocar o direito contra o próprio capital, o que o Marx seria, para o Marx e para o Lukács, seria absurdo. As transformações radicais dessa ordem que naturalmente abrangem também o seu sistema jurídico. Então aqui teria uma contradição, segundo Lukács. E nesse sentido, haveria ao mesmo tempo uma tensão presente no direito, trazida com a sua universalidade, colocada essencialmente na sua ligação com a emergência de uma sociabilidade do capital, emergência de uma sociabilidade que vai negar os privilégios medievais, e o modo pelo qual essa negação dos privilégios medievais vai justamente se reconciliar com a sociabilidade vigente, que é a sociabilidade do capital. Então o direito aqui aparece essencialmente ligado ao capital. As esperanças utópicas do direito colocadas aqui são esperanças da própria forma do capital se desenvolvendo. E o Lukács vai trazer isso justamente na medida em que o direito vai ter uma heterogeneidade frente à política, na medida em que ele vai parecer retirar a violência de campo. Mas, segundo ele, essa questão vai se colocar justamente na medida em que o direito não pode retirar de campo. Então vejam novamente esse aspecto duplo que o Lukács sempre busca albergar, né? Ao mesmo tempo que o direito parece se opor à violência, ele se baseia na violência. Ao mesmo tempo que o direito emerge na medida em que as sociedades não podem se regular puramente pela violência, ou seja, ele se opõe à violência, certo? Ele só consegue se ver como uma determinação reflexiva, ou determinação da reflexão, frente à própria violência. Olha o que o Lukács vai colocar. Está contida aí, uma vez mais, uma duplicação, já nossa conhecida na contraditoriedade. Por um lado, a força como garantia última dessa existência e unidade. Então você tem aí por trás do direito justamente a força, justamente a violência estatal. Nesse sentido, há uma heterogeneidade entre direito e Estado. Por outro, a impossibilidade de basear unicamente no uso da força essa unicidade da prática social controlada e garantida pelo direito. Então, justamente isso, né? O direito tem por trás de si a violência, na medida mesmo em que afasta até certo ponto, na medida mesmo que traz consigo certo meandro aqui. E novamente aqui o Lukács ele tem um tratamento bastante interessante, que traz dois aspectos que não podem ser dissociáveis. Novamente, se a gente for tratar de buscar a teoria do direito, como que isso vai acontecer, há certa oscilação entre um aspecto e outro, há certa dissociabilidade entre um aspecto e outro, ao passo que o Lukács, justamente, ao trazer aqui uma ontologia do ser social, ou seja, ao trazer aqui o modo pelo qual se coloca real e efetivamente o ser social em seu aspecto histórico, processual, vai ver como inseparável uma coisa da outra. Ou seja, o método, entre aspas, do Lukács é um método ontogenético, vai tratar do próprio desenvolvimento do ser social, ao passo que o método que se coloca no campo da teoria do direito e no campo da teoria política, muitas vezes, é um método que não é ontogenético, né? É um método que trata justamente de tratar de elaborar modelos para aplicá-los, ao passo que aqui, ontologia é justamente o oposto de modelo, né? Quem vai trazer ontologia sequer a rigor marco-teórico, não faz sentido isso. Não faz sentido. Ontologia é um movimento do próprio real. Dialética, para o Lukács, é um movimento do próprio real. Tratar do direito é tratar desse movimento do próprio real aqui.